Paz e bem, amigos, irmãos, seguindo a nossa jornada quaresmal, da nossa reflexão e estudo sobre a demonologia, Só retomando, a demonologia é uma área do conhecimento dos demônios e suas manifestações. E no primeiro dia, retomando, nós estudamos aí a natureza demoníaca, Estamos tratando aí 4 questões sobre esse ser, que inclusive tenta Jesus no deserto e, por que não, nos tentam também. Às vezes a gente se pega perguntando, por que o professor Raimundo, por que o Raimundo está tratando dessas questões? Logo mais na frente eu falarei as razões da gente conhecer um pouco e saber identificar a ação do demônio na nossa vida, na nossa história e na história bíblica também, A primeira questão nós trabalhamos, foi o que é o demônio. Nós tratamos aí no primeiro vídeo, se você pode ir lá conferir, respondendo a pergunta o que é o demônio. A primeira questão a gente trata assim de maneira mais conceitual, Nós atribuímos aí um conceito do que é o demônio, O demônio é um ser espiritual e ele é de natureza angélica, Está condenado eternamente. E aí também nós vimos a etimologia do termo, demônio, espíritos, do latim, sopro, hálito. E percebemos, nós fomos, caminhando, onde também nós abordamos um pouquinho um trecho do livro do Apocalipse, onde tem ali a narrativa, onde João traz aí no capítulo 12, versículos 7 e 9, que houve uma batalha e Miguel venceu essa batalha, e precipitou os anjos. Percebemos também na segunda questão, na sequência, na segunda questão nós tivemos um outro questionamento, uma razão, por que Deus impõe uma prova aos espíritos angélicos, Então veja bem aqui que essa questão da provação é nessa natureza dos anjos, natureza, de cada um deles. E aí nós percebemos que Deus, a resposta de cada um é diferente, daquilo que eles são provados, E quando nós estávamos refletindo nesse último vídeo, que na última questão, eu quero só aqui retomar um pouquinho, porque eu falava que uma vez que se concede o presente da liberdade, esta vem com todas as consequências. Querer que apareça o bem espiritual supõe de antemão aceitar a possibilidade de que apareça o mal espiritual. No cosmos material não há bem espiritual, nem menor quantidade dele. O bem do cosmos material é um bem material. A glorificação do universo físico ao Criador é uma glorificação material e inconsciente. O bem espiritual é qualitativamente superior, porém supõe necessariamente ter que admitir esse risco. Por isso, a aparição do mal não foi um transtorno aos planos divinos. A possibilidade da aparição do mal já fazia parte dos planos divinos, antes da criação das criaturas pensantes. De todas as maneiras, apesar de a prova ser necessária para determinar o grau de glória, a razão mais importante, a razão mais poderosa para conceder o dom da liberdade era obter o amor de um modo livre. Sem essa prova, Deus obteria a gratidão dos seres pela glória concedida. Porém, Deus é um ser que ama e quer ser amado. O único modo de obter esse amor na fé, esse amor que confia, esse amor desinteressado, mesmo na obscuridade própria daquele que não vê.
era propor uma prova. Ou seja, como a prova aqui que o Padre José está nos explicando sobre essa questão é que Deus primeiro não se aparece, não se mostra a sua essência, mas, né, estabelece ali uma prova no qual, né, ele vai ali mostrar o seu amor, as categorias angelicais, né? E é interessante, né? Seguindo, volto a repetir que o mesmo Deus que pode criar milhares de cosmos somente com um ato de sua vontade não pode criar esse amor que nasce daquele que é provado no sofrimento da fé. O amor a Deus não se cria, é uma doação por parte da criatura. Então veja que lindo isso, né? Deus prova o seu amor, né? Se a gente for pensar, isso acontece conosco, né? Já entrando, isso foi um pouco da segunda questão. Então nós também somos provados para experimentar esse amor de Deus, para provar esse amor de Deus, né? Eu acho que isso, eu acredito que isso é bem forte e lindo, né? Já agora tratando da questão 3, né, no dia de hoje, no nosso terceiro dia dessa jornada, a pergunta é: por que Deus não retira a liberdade daqueles que começaram? Ou por que Deus não retirou a liberdade daqueles que começaram a pecar? Por que Deus não tirou a liberdade dos anjos? Vejamos. Essa questão do livre-arbítrio aqui muito, muito forte, né? E que no início do cristianismo, quem muito discutiu isso, quem inclusive problematizou isso com seus discípulos, com toda a filosofia dele, foi Santo Agostinho de Hipona, né? Inclusive é uma boa sugestão. Tem uma obra dele chamada Livre-arbítrio, onde ele vai tratar ali do problema do mal. Respondendo aí essa questão 3, né, porque Deus retirou a liberdade daqueles que começaram a pecar? Porque Deus não tira a liberdade quando vê que alguém avança pelo caminho do mal? Não faz porque realizar tal coisa suporia que tal espírito penderia para sempre o mal. Repito, não faz, porque realizar tal coisa suporia que tal espírito penderia para sempre o mal. Permitir que siga fazendo mal oferece-lhe a possibilidade de que retorne ao bem. Retirar da prova faria com que cometêssemos menos pecados. Porém, o espírito de quem foi retirado a possibilidade da prova ficaria petrificado no mal para sempre. De modo que permitir que alguém mal siga fazendo mal, dá-lhe a possibilidade de retroceder. Então veja, eu lembro aqui aquela história bíblica muito conhecida do filho pródigo, né? Ele voltou, fez o mal, mas voltou por um bem maior que havia na casa do pai, né? É a mesma coisa, né? Então Deus, por que Deus não retira essa liberdade? Porque Ele é bom. Se Ele retirar essa liberdade, Ele não é bom, né? Ele se priva, né? Ele tende ali, o espírito, né? Haveria ali se penderia a questão do mal sempre, né? Então, seja livre, né? Nessa questão dos anjos, eles foram extremamente livres, né? Não teve nada que pudesse trazer aí alguma opressão nesse sentido. Então, eles foram livres. Então, ser livre, né? Também dá a possibilidade desses anjos que se rebelaram a voltar para o bem, e muitos voltaram, né? Então assim, que essa questão que refletimos hoje no terceiro
nessa terceiro dia na nossa jornada, nós possamos refletir, né? Por mundo angelical, para aqueles seres que se rebelaram, que escolheram o mal, Deus deu toda essa liberdade, né? Até a próxima.